Amigos, essa eu não esperava, ou talvez eu esperasse um pouquinho. Bill Belichick foi meio esnobado e pode terminar essa saga aí de carrossel de técnicos sem nenhum time, o que seria uma surpresa muito grande. Ou será que seria? Bom, eu tava esperando pra gente ter a definição de todos os times que precisam de técnicos contratarem seus técnicos pra fazer esse vídeo, mas a gente tem só 2 que faltam, e aí eu acho que a gente pode fazer coisas específicas pra esses, tá bom? Quais são os times que chegaram precisando de técnico? Bom, muitos precisam de técnico, mas quiseram manter os seus técnicos. Um exemplo é o Dallas Cowboys, por exemplo, que falaram, vamos de Mike McCarthy mesmo e vambora. Beleza, tá tudo certo. Mas tinham times que precisavam de fato porque demitiram os seus técnicos anteriores. Chargers, vamos começar com eles. Demitiram Tom Telesco e Brandon Staley e agora contratam o que pra mim é o mais divertido dos técnicos que estavam disponíveis, Jim Harbaugh. É sempre emocionante quando vem um técnico que era da faculdade, do college, pra NFL. E o Jim Harbaugh, rapidamente, você já deve saber dessa história, mas é muito interessante. Ele jogava como quarterback, jogou como quarterback em Michigan, é um dos bons quarterbacks de Michigan, da faculdade inclusive, e agora ganhou o campeonato nacional por Michigan como técnico, inclusive desenvolvendo muito bem J.J. McCarthy. Aí, ele foi ser técnico depois, ele foi jogar depois como quarterback do San Diego Chargers. E agora ele se torna técnico do Chargers, antigo San Diego, hoje Los Angeles Chargers. Mais que isso, Jim Harbaugh já teve experiência na NFL. Ele foi técnico dos 49ers por 4 temporadas e levou os Niners para o Super Bowl, naquela época desenvolvendo Colin Kaepernick. Ou seja, ele tem tudo que os Chargers querem. Experiência de NFL, experiência de pós-temporada, experiência de Super Bowl, mesmo perdendo o Super Bowl contra o seu irmão, Super Bowl 47, e mais do que isso, uma habilidade desenvolvendo quarterbacks. Eu sei que o Justin Herbert não precisa de desenvolvimento per se, mas ele precisa de um técnico que saiba lidar com quarterbacks. Eu ainda tenho a teoria de que o Brandon Staley fez um trabalho muito ruim com o potencial do Justin Herbert desse time. Eu acho que o Chargers é um time muito melhor do que aparenta, e talvez o técnico ideal faça isso. Acho que vai acontecer no primeiro ano? Acho que não. Assim como quando jogadores do college vão pra NFL, tem um período de adaptação, eu acho que isso vai acontecer com o Jim Harbaugh também. Eu sei que ele tem experiência prévia de NFL, eu sei que ele vai ter tempo pra isso, vai ter o draft, vai ter a off-season inteira e tudo mais, mas eu ainda acho, cara, que tem coisa pra lidar aí. Keenan Allen é excelente, Austin Ekeler eu gosto bastante, mas tem jogadores ficando mais velhos nesse time também, então vai passar muito pelo trabalho da off-season. Vamos ver, essa foi a minha contratação preferida. Falcons, eu gostei bastante dessa também, mas foi a que mais me surpreendeu. Depois de 2 entrevistas com o Bill Belichick, pra mim era muito claro que os Falcons iam contratar o Bill Belichick e acabou. Você quer um cara veterano, chega de testar e tudo mais, vai ter que ser um novo quarterback, pego no draft, pego na off-season, e depois de 2 entrevistas, nada feito. No meio do nada, os Falcons contratam Raheem Morris. Não é que eu não gosto da contratação, eu fico surpreso por não ser o Belichick, porque eu adoro o Raheem Morris, na verdade. O Raheem Morris era coordenador defensivo dos Rams nesses últimos anos, e ele é um ótimo coordenador defensivo. Nem preciso falar que foi ele que fez uma forte defesa dos Rams ganhar o Super Bowl 56, mas mais do que isso, cara, pra mim o trabalho que ele fez esse ano garantia pra ele uma vaga de head coach, porque o time dos Rams é um dos mais jovens e mais Zé Ninguém da NFL e fez um time tão interessante que foi pra pós-temporada, mesmo que perdendo no primeiro confronto. E é lógico que isso é um trabalho muito de Sean McVay também, então mais um cara que trabalhou com o Sean McVay se tornando técnico na NFL. E você acertou também, ele também tava naquela comissão de 2012 do Washington Redskins, que é simplesmente bizarra. São 6 daquela comissão que hoje são técnicos principais na NFL. Uma loucura. Mas será que ele vai ser bem sucedido? Vamos ver. Eu tô curioso, eu gosto, mente defensiva, mas os Falcons eu acho que precisam de bastante coisa, a começar pelo quarterback. Os Panthers, vamos agora para que eu menos gostei do carrossel inteiro, né?
Os Panthers estavam sem técnico, David Tepper é um dono bem questionável para esse Panthers, e aí com tanta gente disponível, o próprio Belichick, Mike Vrabel e tudo mais, eles acabaram indo com Dave Canales. Não é muito pelo nome, tá? Mas eu acho que é uma situação em que os Panthers ganham bem menos do que poderiam e os Bucks perdem muito mais do que poderiam também. O Dave Canales, ele assumiu pela primeira vez o cargo de coordenador ofensivo nessa última temporada e mandou muito bem. Conseguiu desenvolver o Baker Mayfield, assim como lá atrás ele também cuidou do Russell Wilson um pouquinho, mesmo sendo mais técnico de wide receivers na época que ele estava no Seahawks. Depois ele assumiu o jogo aéreo e o jogo de quarterbacks e tudo mais, mas ele foi um dos responsáveis pelo Geno Smith também quando ele estava lá pelos Seahawks. Será que isso é suficiente para agora assumir Bryce Young? Porque, cara, eu queria realmente um foco no Bryce Young. E parece que é, beleza, eu nem vou julgar que não é, talvez seja, mas pros Panthers eu não esperava uma aposta tão grande. Eu queria que fosse alguma coisa um pouco mais segura, mas o Dave Canales tem potencial, ele é promissor e ele pode ajudar com o Bryce Young. Vamos ver. Os Panthers assinaram um contrato de 6 anos com ele. Isso não é tão incomum. Os Lions fizeram isso com Dan Campbell, os Texans fizeram isso com DeMeco Ryans. Mas será que os Panthers confiam tanto no cara assim pra colocar toda essa aposta nele? Aparentemente sim. Vamos ver como é que vai ser. Pros Bucks, eu acho que isso foi uma perda muito grande, né? Porque ele tava começando a trabalhar lá, teve alguns problemas. Eu acho que final de temporada regular, 2 últimos jogos contra Saints e contra Panthers, foram jogos ruins do Dave Canales e inclusive do próprio Bucks. Mas ainda assim, tava desenvolvendo Baker Mayfield e tal, então agora os Bucks vão ter que ir atrás de um novo coordenador ofensivo. Mas é a vida, todo coordenador quer ser técnico um dia. Patriots, a gente já falou, então eu não vou me alongar muito aqui. Jerod Mayo foi uma contratação de dentro, um cara que pelo jeito já estava na linha sucessória há um certo tempo, substituindo o Bill Belichick. Foi campeão como linebacker com os Patriots e, aliás, jogou muito bem, foi excelente jogador, calouro e tudo mais, e agora assume como técnico principal. Ele com certeza tem o vestiário, os jogadores gostam muito dele, e agora vem uma outra parte, que é ir atrás de general manager, é ir atrás de coordenador ofensivo, defensivo, quarterback. Os Patriots recomeçam agora e eu tô curioso pra ver como é que vai ser. Raiders, gosto muito também, mais uma contratação de dentro. Depois que o Josh McDaniels saiu, Antonio Pierce assumiu, o cara que já tava por lá, técnico que era de linebackers anteriormente, e agora ele não é mais um interino, ele é oficialmente técnico da franquia. Isso é muito bacana, é um cara que também tem o vestiário, também tem a experiência de linebacker, bem parecido com os Patriots inclusive, e também é um cara que eu gosto bastante. Vamos ver o que ele faz por essa franquia. O que eu menos gostei nos Raiders foi a contratação de General Manager, o mesmo Tom Telesco, que acabou de ser demitido pelos Chargers por fazer um trabalho ruim por lá, é contratado por um rival de divisão pelos Raiders, e eu não gosto disso, eu realmente não gosto disso. Por fim, os Titans fazem a coisa mais básica, uma coisa meio no jeito Panthers, uma coisa que arrisca um pouco mais, mas talvez com um pouquinho mais de currículo pra mostrar. Eles contratam o coordenador ofensivo dos Bengals, Brian Callahan. Eu gosto muito do Brian Callahan, tá? Eu acho que ele é muito responsável por esse ataque forte que os Bengals tiveram no último ano, mas eu acho que o que mais mostrou pros Titans que ele tem potencial de head coach foi o que ele fez com o Jake Browning, cara. Porque apesar de morrer na praia e não dar tão certo no final, os Bengals perderam o Joe Burrow por lesões praticamente a temporada inteira, contando o começo com a panturrilha e depois com a lesão que tirou ele da temporada, e continuou muito bem com o Jake Browning. Eu sei que teve ajustes, eu sei que teve muita coisa pra mexer, mas agora Brian Callahan vai pros Titans. Bom, eu já acho que os Titans erraram demitindo o Mike Vrabel, então eu realmente acho que cai de qualidade aí. Mas vamos ver. Esses coordenadores, cara, eles vão tentar ser técnicos e a expectativa é que seja um Mike McDaniel que consiga trazer mudanças muito interessantes, mas até Mike McDaniel talvez não seja unanimemente um bom técnico, né? 2 vagas ainda se mantêm, Commanders e Seahawks. Realmente acho que os Commanders estão de olho em Ben Johnson, que é o coordenador ofensivo dos Lions, e para isso eles só vão contratar quando os Lions saírem da disputa, seja esse fim de semana, seja no Super Bowl. Então eu acho que os Commanders estão de olho nisso, mas ainda tem Mike Vrabel e ainda tem Bill Belichick, e claro, ainda tem outras pessoas, né? Assim como o Raheem Morris, o Dave Canales e o Brian Callahan foram surpresas, ainda pode, pois, sei lá, o primeiro que eu penso aqui, Wes Welker, que cuida dos wide receivers lá no 49ers, muita gente tem
tentado dar uma vaga pro cara, sei lá. Pode vir uma surpresa daí, ou pode vir um dos veteranos também. Pro Seahawks é a mesma coisa. O que vocês acham, meus amigos? Quem que vocês acham que vai ser contratado por essas franquias? Quem você acha que foi a melhor contratação, a pior contratação no papel? Deixa o gostei, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!